Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Meu pai me expulsou de casa no meio da noite. Aquele é o tipo de frase que as pessoas não acreditam quando você diz em voz alta. É o tipo de coisa que pertence a histórias ruins, a filmes baratos, a situações que não acontecem na vida real. Mas aconteceu. Aconteceu comigo. E ainda dói. Aconteceu em uma sexta-feira de março, em 2019. Eu lembro da data porque estava escrita no meu uniforme de trabalho. Aquele uniforme cinzento da fábrica, com o logotipo da empresa bordado no peito. A data porque eles trocam uniformes mensalmente, e março tinha acabado de começar. Eu tinha 20 anos naquela noite, 20 anos de uma vida que não tinha sido exatamente fácil, mas que eu havia aprendido a aceitar como minha realidade. Aquela vida de acordar cedo, trabalhar duro, voltar para uma casa silenciosa, comer pouco, economizar cada centavo. Uma vida que meu pai havia me ensinado desde pequena. A vida de quem não tem escolha, então aceita o que tem. Naquele dia, eu trabalhou 11 horas na fábrica de calçados onde estava há 2 anos. 11 horas montando saltos, prensando solados, checando qualidade. Meus dedos dói todos os dias depois do trabalho. Aquele tipo de dor que você sente nos ossos, não só na superfície. Uma dor que se acumula, que não passa nem quando você dorme. O chefe, um homem chamado Severino, que tinha um dente de ouro e nunca sorria, pediu hora extra. "Você fica mais um tempo?" perguntou. Não era pergunta de verdade, era ordem. As ordens dele pareciam perguntas. Eu fiquei até às 23h30. Quando o último ônibus saiu da parada perto da fábrica, aquele ônibus preto velho que farfalha quando arranca, eu estava dentro, com os pés pulsando dentro do sapato de segurança cinzento, a cabeça pesada de uma forma que dói atrás dos olhos. O trajeto até a fazenda leva 45 minutos. Passo por 3 cidades pequenas, lugares onde todo mundo conhece todo mundo, onde as lojas fecham às 19 horas e onde aos finais de semana não há nenhum carro na rua. Cidades que parecem congeladas no tempo. Cidades onde você nasceu sabendo já que não teria futuro diferente. A minha avó sempre dizia que Feira de Santana era a boca da civilização. Tudo que vinha depois era mata e brega. Ela dizia isto sem malícia, apenas como fato. Como quando você diz "a água é molhada" ou "o fogo queima". Era só realidade. Quando desci do ônibus, naquela parada de terra vermelha que fica a uns 2 quilômetros da fazenda de meu pai, era quase meia-noite. O vento passava pelas plantações de milho e feijão, carregando aquele cheiro quente de terra, aquele cheiro que você só sente quando está muito quente durante o dia todo, e à noite ainda não esfriou completamente. Comecei a caminhar. O caminho era conhecido, conhecia cada pedra, conhecia cada árvore, conhecia aquele lugar onde tinha um buraco na estrada de terra, aquele que você tinha que pular com cuidado ou sua bota ficava presa. Conhecia aquela cerca de madeira do senhor. Clemente que estava sempre caindo. Conhecia aquele som específico de quando você caminha em terra que ainda está um pouco molhada da chuva que tinha caído à tarde. Eram sons que faziam parte de mim. Eram sons que eu ouvia desde quando conseguia caminhar. A fazenda de meu pai não era grande. Tinha uns 25 hectares. Terra vermelha, árvores esparsas, alguns currais onde ele criava gado de corte. Não era negócio de rico. Era negócio de quem trabalha a própria terra, porque não tem opção de fazer outra coisa. Quando cheguei perto da porteira, aquela porteira de 2 folhas que meu avô teria construído no tempo que eu não estava aqui, vi que algo estava estranho. Ela estava fechada. Não apenas fechada de um jeito normal, aquele jeito onde você a empurra e ela abre. Ela estava trancada. Havia uma corrente de metal pesado envolvida ao redor dos ferros que fechavam a porteira e um cadeado prateado, novo,
brilhante, que eu nunca tinha visto antes. Meu coração começou a bater de um jeito estranho, não rápido, não descompassado, apenas estranho, como se estivesse batendo em um ritmo que não era o meu. Aproximei da porteira, e foi quando vi a sacola. Era branca. Uma daquelas sacolas de plástico fino do supermercado, aquelas que você consegue rasgar com uma unha se apertar errado. Ela estava pendurada em um arame de cerca, úmida de chuva, pendulando levemente no vento que nunca para por aqui. Abri a sacola com cuidado. Dentro estava minhas 3 roupas de verdade, as que não era uniforme de trabalho. Meu uniforme de trabalho, dobrado cuidadosamente. Meus documentos, passaporte, CPF, certidão de nascimento. Meu caderno de anotações, aquele onde eu escrevo coisas, contas, frases que ouço e gosto, nomes de livros que talvez um dia eu leia. E uma nota. A nota tinha apenas uma frase, em letra de meu pai. Aquela letra feia, sem cursiva, letra de homem que não tinha tido educação. Não há espaço para você aqui. Meu mundo parou. Não literalmente. A terra continuava girando. O vento continuava passando. Os grilos continuavam fazendo seu som de noite. Mas para mim, internamente, tudo simplesmente parou. Olhei para a casa. A luz da cozinha estava acesa. Aquela luzinha amarela que vem daquela janela pequena onde meu pai costumava ler jornal antigo, onde nós tínhamos tomado café juntos, em silêncio, sempre em silêncio, durante minha vida inteira. Pai, chamei. Minha voz saiu pequena, pequena demais. Silêncio. Chamei de novo, mais alto. Pai, o que significa isto? A sombra dele passou pela janela. Eu vi claramente. Aquela silhueta que conhecia tão bem, o jeito que ele se mexia, aquele ombro mais alto que o outro por causa de um acidente anos atrás, aquela forma característica de seu corpo que eu tinha herdado em partes. Ele estava ali. Eu sabia que ele estava ali. E então ele apagou a luz. A cozinha inteira desapareceu na escuridão. E naquele momento, naquele exato momento, quando aquela luz apagou, eu entendi com uma clareza absoluta que aquilo não era um erro, não era uma brincadeira estúpida, não era um teste para ver como eu reagiria. Não era nada daquilo. Aquela era uma decisão final, aquela era uma rejeição completa. Aquela era meu pai me expulsando de sua vida. Sentei na beira daquela estrada de terra, a mesma estrada que eu tinha caminhado durante minha vida inteira, desde quando era pequena demais para ter que andar sozinha e meu pai me levava na garupa do cavalo, até agora, aos 20 anos, quando estava sendo rejeitada por aquele mesmo pai, e simplesmente fiquei ali. Fiquei olhando para a fazenda, para aquela casa onde eu nasci, para aquele lugar que havia sido minha única realidade. O vento passava pelas plantações, levantando a poeira vermelha daquela terra. A poeira que já estava dentro de mim. A poeira que fazia parte de meus pulmões, meus ossos, meu sangue. Sentei com a sacola no colo. Fiquei lá durante horas. Devo ter adormecido em algum momento porque acordei com frio. Aquele frio que desce quando a madrugada avança antes do sol vir. Abri minha carteira com as mãos tremendo. Contei o dinheiro, uma nota de R$ 20, uma nota de R$ 10, uma outra nota de R$ 10, moedas de R$ 1, umas 5 ou 6 moedas de 50 centavos, R$ 47, e uma passagem de ônibus amassada, aquela que eu tinha comprado na semana anterior e que ainda tinha uma volta disponível. R$ 47. Era tudo que eu tinha naquele mundo. Era tudo entre mim e completamente nada. Estava tremendo. Não era tremor de frio. Era tremor de algo dentro de mim que tinha quebrado. Alguma coisa que tinha se desintegrado quando aquela luz foi apagada. Coloquei o casaco cinzento, aquele casaco que minha mãe tinha comprado para mim quando eu ainda tinha 10 anos. Casaco que eu guardava como se fosse feito de ouro, porque ainda tinha o cheiro dela, mesmo depois de 10 anos dela estar morta.
Coloquei esse casaco sobre os ombros e esperei pelo amanhecer. Quando o sol começou a nascer, aquele amanhecer alaranjado do interior, aquele que dói em você pela beleza, que parece burleta, porque você não merecia estar vendo algo tão bonito naquele momento, eu levantei, coloquei a mochila nas costas, coloquei a sacola com meus pertences debaixo do braço e comecei a caminhar na direção oposta. Não olhei para trás. Ainda que cada fibra do meu corpo pedisse para me virar, para olhar para aquela casa uma última vez, eu não fiz isso. Porque sabia que se olhasse, ia voltar. E se voltasse, ia morrer ali. Os meses que seguiram foram um borrão. Não no sentido cinematográfico, onde as semanas passam enquanto música triste toca ao fundo. Não. Foram meses onde cada dia era tão específico, tão real, tão concreto em seu sofrimento, que eles não se transformaram em borrão por serem genéricos. Eles se transformaram em borrão porque eram todos iguais. Porque a rotina era tão precisa, tão repetida, tão sem variação, que depois de um tempo toda a distinção desaparecia. Acordava, trabalho, dormir. Acordava, trabalho, dormir. Aquela era a fórmula. Aquela era a vida. A primeira semana, dormi em um parque. Simplesmente deixei minha mochila em um canto seguro, aquele canto onde tinha uma árvore, e o lugar era meio escuro. E dormi sentada contra a árvore, usando meu casaco como cobertor. Na segunda semana, uma mulher que trabalhava em um restaurante perto de onde eu estava pedindo comida, avisou que havia abrigo para mulheres sem casa em uma igreja. Fui lá. Tinha 15 camas. Muitas histórias. Histórias de mulheres que tinham sido espancadas. Histórias de mulheres que tinham vícios. Histórias de mulheres que simplesmente tinham dado azar. Histórias de mulheres como eu. Fiquei ali durante 3 semanas. Depois, comecei a procurar forma de viver que fosse mais permanente. A fábrica de calçados onde eu trabalhava, aquela fábrica que Severino administrava com seu dente de ouro, deixava eu trabalhar horas extras sem limite. Se você quisesse ficar, ele deixava. Se você dormisse no vestiário, ele fingia que não sabia. Arrumei um quarto. Era um quarto em um edifício antigo, de 3 andares, no bairro que chamavam de Tomba. O edifício era feio, com paredes que encharcavam quando chovia, com janelas que não fechavam direito, com um cheiro que você não conseguia identificar. Uma mistura de mofo, fumaça de cigarro antigo e desesperação. O quarto tinha 2 metros quadrados, talvez. Um colchão que tinha padrão de flor de um tempo onde as flores ainda eram bonitas. Agora apenas havia um padrão de manchas. Uma janela pequena que dava para um beco onde outros edifícios iguais se empilhavam, criando um corredor de concreto e tristeza. O homem que alugava, senhor chamado Nilo, cobrava R$ 50 a noite, 200 a semana. Sem contrato, explicava. Sem garantidor, sem documentos falsos. Você paga, você fica. Você não paga, você sai. Simples assim. Negociei. 150 por semana. Você economiza R$ 50 a semana. Eu tenho uma inquilina garantida que você confia. Win-win. Nilo mastigou fumo durante 10 segundos enquanto me olhava. Tá bom, mas se você não pagar uma semana, você sai na hora, sem aviso. Tá certo. E foi assim que tive um endereço. Meu sistema era implacável na sua precisão. Segunda a sexta. Trabalho das 8 horas até 17 horas. 9 horas com pausa de almoço. Ganhava R$ 17 por hora. Total, R$ 153. Sábado. Trabalho das 8 horas até 20 horas. 12 horas. Ganhava R$ 17 a hora. Total, R$ 204. Domingo. Trabalho das 9 horas até 15 horas, 6 horas. Ganhava R$ 17 a hora. Total, R$ 102. Ganho semanal bruto, R$ 459. Menos aluguel, R$ 150. Sobravam 309. Menos comida,
R$ 35 por semana. Uma refeição quente por dia em casa de comida, R$ 5. Mais pão, banana, às vezes um bolo de fubá, que custava R$ 2. Sobravam 274. Menos higiene pessoal. Sabonete, escova de dente e papel higiênico. Uns R$ 10. Sobravam 264. Menos passagem de ônibus. Tinha cartão de trabalhador que custava R$ 30 por semana para transporte ilimitado. Sobravam 234. Ganho semanal líquido, R$ 234. Eu anotava tudo em um caderno velho. Caderno que tinha pego na fábrica. Um caderno onde alguém tinha anotado números sobre produção. Eu riscava aqueles números e escrevia os meus. Semana 1, 47, plus 234, R$ 281. Semana 2, 281, plus 234, R$ 515. Semana 3, 515, plus 234, R$ 749. Semana 4, 749, plus 234, R$ 983. Depois de um mês, eu tinha quase R$ 1.000. Depois de 2 meses, tinha R$ 2.000. Quando chegava próximo aos R$ 3.000 economizados, eu permitia uma noite onde dormia um pouco melhor. Comprava um refrigerante, assistia um filme em uma lan house durante 2 horas. Aquelas eram minhas pequenas revoluções. Era um sábado à tarde, o tipo de sábado onde o calor é tão absurdo que as pessoas não saem de casa se não for completamente necessário, quando vi o cartaz. Estava colado em um poste de madeira perto da entrada da fábrica. O cartaz era simples, amarelado, impresso em uma impressora antiga que não tinha tinta suficiente. Leilão de propriedades com dívida municipal. Sábado, 14 horas. Galpão industrial, Rua Bartolomeu da Costa. Oportunidades de investimento baixo. Pessoas de todas as idades bem-vindas. Li aquilo 3 vezes. A primeira vez, apenas li. A segunda vez, comecei a entender. A terceira vez, algo acordou dentro de mim. Aquela coisa que pessoas que vivem em risco permanente desenvolvem. O instinto de sobrevivência misturado com uma esperança tão desesperada que dói. Eu tinha R$ 2.200. Aquele número, durante meses, havia significado subsistência por aproximadamente 10 semanas a mais. Era um número de segurança. Um número que permitia respirar um pouco. Mas naquele momento, enquanto olhava para aquele cartaz desbotado em um poste de madeira, aquele número significava algo diferente. Significava possibilidade. Significava que talvez, apenas talvez, eu pudesse ser dona de algo. Entrei no galpão industrial onde o leilão acontecia e senti como se tivesse entrado em outro mundo. Não pelas estruturas. Era um galpão como qualquer outro, com paredes de concreto cinzento, piso de cimento danificado, sem janelas. Mas pelo que havia ali dentro. Havia talvez 30 pessoas sentadas em cadeiras de plástico branco. Aquelas cadeiras baratas que você vê em festas de rua que começam a ficar deformadas depois de meia hora de uso. Homens em ternos simples, mulheres de meia idade. Uma criança de uns 10 anos que parecia estar ali porque não tinha onde deixá-la. No fundo, havia uma mesa simples com um homem de uns 60 anos, gordo, transpirado, com um martelo de madeira na mão direita e uma prancheta na esquerda, o leiloeiro. Ele começou a ler. A voz era automática, cansada, como alguém que fez aquilo milhares de vezes. Lote número 1. Terreno no bairro dos Passos. 1 hectare de terra. Documentação questionável quanto aos antigos proprietários. Lance inicial, R$ 1.000. Alguém dá R$ 1.000? 2 pessoas ergueram as mãos. Ele começou a falar rápido como um metrônomo. Os números começaram a subir. 1.100, 1.200, 1.500, 1.800. Vendido. Vendido por R$ 1.800 para o senhor da camisa azul. Ele bateu o martelo contra a mesa. O som ecoou no galpão vazio. Lote número 2. Casa no bairro da Lagoa. Estrutura comprometida. Necessita reparos significativos. 4 cômodos. Lance inicial, R$ 500. Uma mulher levantou a mão. Depois um homem. Eles começaram a se desentender sobre o preço. A mulher desistiu.
Vendido por R$ 750, ele continuou. Lote 3, lote 4, lote 5. Cada propriedade custava no mínimo R$ 600, alguns milhares. Eu observava as pessoas ao meu redor, pessoas que claramente tinham planejado isto, que talvez tivessem recebido heranças, que podiam se dar o luxo de colocar dinheiro em propriedades sem saber se algum dia ganhariam aquilo de volta. Aquilo não era para mim. Aquilo não era para alguém que tinha começado com R$ 47 uma semana atrás. Eu estava me levantando da cadeira para ir embora. Tinha desperdiçado 2 horas de sábado que podia ter trabalhado, quando ele disse: lote número 17. Galpão antigo no bairro do Tomba. Estrutura comprometida. Buracos na cobertura. Necessita reparos substanciais, documentação confusa, lance inicial, R$ 50. R$ 50. Meio do que eu tinha ganho em uma semana. 1/5 do que eu tinha separado nos últimos 2 meses. O leiloeiro olhou ao redor da sala com aquela expressão de quem estava acostumado a silêncios. R$ 50? Alguém dá o primeiro lance? Apenas R$ 50? Silêncio. As pessoas começaram a se levantar. Ninguém estava interessado em um galpão no bairro industrial que precisava de reparos substanciais. Aquilo não era investimento, era desperdício de tempo. E naquele momento, e ainda hoje, quase 1 ano depois, quando estou escrevendo isto, ainda não entendo direito por que fiz aquilo. Levantei a mão. R$ 50, disse minha voz, e pareceu vir de longe, de outra pessoa, de alguma versão futura de mim mesma que sabia o que estava acontecendo. O leiloeiro piscou. Algumas pessoas se viraram para me olhar. R$ 50? Temos um lance de R$ 50? Alguém cobre R$ 60? Ninguém se mexeu. Ninguém mais estava interessado. R$ 60? 70? Silêncio absoluto. Vendido, disse ele batendo o martelo contra a mesa. Vendido por R$ 50 para a senhorita. E assim, em aproximadamente 3 segundos, eu tinha comprado um galpão abandonado. Eu não sabia o que tinha feito. Estava tremendo. Aquele tipo de tremor que vem de baixo, dos órgãos, não da superfície. Meu coração estava acelerado. As mãos estavam suadas. Havia homens ao meu redor que começaram a me encher de dúvida. Você sabe no que está entrando? Perguntou um. Aquele lugar está desabando. Você vai gastar mais em reparos do que vale, disse outro. Mas havia algo dentro de mim, aquela mesma coisa que tinha me permitido sobreviver nesses 2 meses, que sabia, que simplesmente sabia. Um homem de terno veio até mim e explicou o procedimento. Era técnico, chato, envolvendo documentos que eu assinei sem ler direito porque minhas mãos ainda estavam tremendo. Paguei os R$ 50 em dinheiro vivo. Recebi uma chave velha e enferrujada. E recebi um endereço. Rua Bartolomeu da Costa, número 23, bairro do Tomba. Meu coração acelerou quando compreendi. Era onde eu morava. O galpão que eu tinha comprado. Aquele galpão que ninguém queria. Aquele que estava desabando, aquele que era considerado um investimento péssimo por absolutamente todo mundo. Era exatamente 3 quarteirões de distância do quarto onde eu dormia. 3 semanas depois, recebi um envelope amarelo. A chave estava dentro. A mesma chave, mas agora era oficial. Titularidade transferida para meu nome. Documentação completa. Eu era proprietária. Naquela noite, deixei meu quarto alugado e caminhei até o endereço. O galpão era impossível de não ver, por isso toda a gente passava rápido e fingia que ele não existia. Ele era aquele ao final da rua, aquele com as paredes completamente descascadas, as placas de cimento que caíam, a ferrugem que cobria tudo. O telhado era de zinco antigo, completamente enferrujado, com buracos que você conseguia ver o céu através deles. A porta era de madeira, aquele tipo que parecia que ia desabar a qualquer momento. O portão de ferro oxidado que não fechava direito. Era uma construção que gritava abandono. Era a estrutura perfeita para alguém como eu.
Abri a porta. Aquele som de rangido que ainda hoje me dá calafrios, que permanece nos meus ouvidos como memória daquele momento. E entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro, mofo denso, pó acumulado há anos, aquele cheiro específico de coisas que foram esquecidas, de espaços que não foram tocados por pessoas durante tempo demais. Dentro havia vazio, vazio absoluto. Algumas garrafas quebradas no chão, vidro que brilhava levemente na penumbra. Um sofá velho, sem espuma, destruído no fundo do espaço, papéis espalhados por todo lugar, documentos antigos, jornais, coisas que o tempo tinha transformado em pó. Pombas que saíram voando assustadas quando a porta abriu, seus sons ecoando naquele espaço vazio. Olhei para cima. O telhado tinha buracos por onde você conseguia ver o céu noturno, pequenos retângulos de escuridão, onde a chuva caía direto para dentro. Olhei ao redor. Aquele lugar era propriedade minha. Não era bonito, não era valioso. Ninguém o queria, mas era inteiramente meu. Não havia dono que pudesse me expulsar. Não havia pai que pudesse me trancafiar à porta. Não havia ninguém que pudesse me dizer que não havia espaço para mim, porque havia espaço aqui. Sentei no chão, um chão coberto de poeira, e Deus sabe mais o que, naquele galpão abandonado que era meu, e comecei a chorar. Não chorei quando meu pai me expulsou. Não chorei durante aqueles meses de trabalho desumano. Não chorei quando vivia em risco permanente. Mas ali, naquele galpão abandonado, com R$ 50 do meu bolso transformados em propriedade, eu finalmente chorei. Chorei como criança. Chorei de um jeito que não tinha chorado desde que tinha 7 anos e minha mãe tinha morrido. Passei 2 semanas inteiras limpando aquele galpão. 2 semanas de todos os dias depois do trabalho. Saía da fábrica por volta das 17 horas. Chegava no galpão e limpava até a noite descer completamente. E o domingo inteiro dedicado apenas à limpeza. Meus dedos ficaram com bolhas. Bolhas que arrebentavam, que doíam ao contato com água salgada, que deixavam feridas que infeccionavam um pouco. Minhas costas começou a reclamar daquela forma que os corpos reclamam quando você os força demais. Meu cansaço era tão profundo que havia noites onde eu dormia em pé, encostada contra a parede do galpão, e acordava assustada, sem perceber que tinha feito aquilo, mas cada segundo valia a pena. Porque ao final daquelas 2 semanas, eu tinha transformado um espaço de morte em um espaço de vida. No primeiro dia, tirei tudo que estava quebrado. O sofá velho foi o desafio maior. Pesava demais, e quando comecei a arrastá-lo pela porta, uma nuvem de pó tão espessa saiu dele que aquele pó entrou nos meus pulmões e me fez tossir tanto que pensei que ia vomitar, pensei que ia desmaiar. Mas consegui. Arrastei aquele sofá para a rua e deixei lá. No dia seguinte, alguém pegou. A rua tinha seu próprio sistema de reciclagem. As pessoas pobres pegavam as coisas que as outras pessoas pobres descartavam. Os papéis espalhados eram documentos antigos, contas de telefone de 1998, recibos de aluguel de 2002, uma conta de água de 2001. Tudo foi para sacolas de lixo que depois deixava na rua nas noites de coleta. As garrafas quebradas eu coloquei em uma caixa de papelão, sendo cuidadosa para não me cortar com o vidro quebrado. Vidro que cortava com facilidade, vidro que podia abrir veias com um simples acidente. Depois varri, e varri de novo, e varri uma terceira vez. A poeira daquele chão não queria sair. Era como se tivesse virado parte da própria estrutura do concreto. Como se o tempo tivesse transformado aquela poeira em elemento estrutural. Usei água que peguei da torneira do vizinho que morava próximo, porque meu galpão não tinha água ligada ainda e não tinha dinheiro para fazer isso. E uma escova velha que tinha encontrado em um canto, aquela que alguém tinha deixado ali há sabe Deus quanto tempo. Lentamente, tão lentamente, o chão começou a aparecer. Era concreto.
Concreto cinzento, gasto, destruído em alguns lugares, mas concreto de verdade. Concreto que alguém tinha colocado ali para criar um piso. Concreto que era agora meu. No terceiro dia, tentei consertar alguns dos buracos maiores do telhado. Trepei em uma escada velha que também estava ali, aquela que parecia que ia desabar a qualquer momento, e tentei usar pedaços de lona azul que tinha comprado por R$ 5 cada uma em uma loja de materiais de construção. Não era perfeito. Quando chovia, ainda vazava. Vazava bastante, mas pelo menos não era como um chuveiro aberto direto para dentro do meu novo lar. Arrumei um canto para dormir. Peguei uma rede velha, aquelas redes de dormir que as pessoas pendem entre árvores nos sítios, em um sebo por R$ 15. Essa rede era feita de corda, com padrão de quadrados desbotados. Prendi em 2 vigas de metal que havia no teto, usando cabos velhos que encontrei ali mesmo. Colocava meu casaco cinzento, aquele casaco que minha mãe tinha comprado para mim, aquele que ainda tinha seu cheiro mesmo depois de 10 anos dela estar morta, aquele que havia me acompanhado até essa noite em que fui expulsa de casa. Coloquei esse casaco como travesseiro. Não era uma cama, mas era abrigo, e era meu. Comecei a gastar menos dinheiro porque agora não precisava pagar aluguel. R$ 150 por semana que economizava começaram a se acumular de novo na minha conta mental. Somava com o que ganhava na fábrica. Estava pensando em como consertar a porta quando aquilo aconteceu. Era um sábado à tarde. Um daqueles sábados onde o calor era tão pesado que você conseguia vê-lo ondulando acima do asfalto, criando miragens. Estava varrendo o canto mais escuro do galpão, aquele canto que ficava ainda mais frio, mais úmido, mais isolado que o resto do lugar. Um canto que tinha uma sensação estranha, como se guardasse segredos, como se aquele lugar tivesse consciência própria e estivesse escondendo algo ali. A vassoura bateu em algo. Não foi um bate normal. Não foi aquele som de vassoura contra concreto. Foi um som diferente. Oco, como se houvesse espaço embaixo do que a vassoura tinha tocado. Parei. Tirei a vassoura devagar. Ajoelhei no chão, um chão que eu tinha limpado centenas de vezes, e comecei a limpar a poeira com a mão. Devagar, muito devagar, com medo de danificar o que havia ali. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto meus dedos descobriam o que estava escondido ali. Debaixo da poeira havia concreto, sim, mas tinha algo diferente. Um padrão, um desenho, uma forma que não era natural, uma forma que tinha sido criada por mãos humanas. Continuei limpando. Era uma tampa quadrada de concreto, talvez com 50 centímetros de lado, com uma argola de ferro enferrujada no centro. Uma tampa que não deveria estar ali. Uma tampa que havia sido propositalmente coberta com poeira e esquecida. Uma tampa que tinha estado esperando por alguém encontrá-la. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não tremor de frio. Tremor de algo interior que tinha acordado. Algo que sabia, sem saber, que aquilo era importante. Que aquilo era significa. Tentei puxar a argola. Nada. A argola ficou tensa, como se estivesse colada ali há décadas, como se o tempo tivesse soldado aquela argola ao metal. Peguei o cabo de uma vassoura velha que tinha encontrado no galpão. Aquela que estava muito gasta para ser usada, mas que era feita de madeira rígida, e passei por baixo da argola como uma alavanca. Primeira tentativa. Nada aconteceu. Segunda tentativa, a tampa se mexeu um pouco. Aquele som pequeno de metal contra concreto. Terceira tentativa. A tampa saiu do lugar com um som de arranque. Aquele som que faz quando você está removendo algo que esteve preso há muito tempo. Debaixo dela havia escuridão. Escuridão completa. Um vazio que não podia ver. Peguei meu celular. Aquele celular de R$ 50 que tinha comprado em um camelô da rua,
com câmera que às vezes funcionava, com bateria que durava no máximo 12 horas, com tela que já tinha arranhões, e acendi a lanterna. Apontei para baixo. Vi degraus. Degraus de concreto descendo para algum lugar que não conseguia ver. Degraus que desapareciam na escuridão. Meu pulso acelerou. Meus dedos começaram a suar. Aquele galpão tinha um porão que ninguém sabia que existia. Comecei a descer. Um degrau, depois outro, e mais outro. A temperatura caiu conforme descia. Ficou frio. Aquele frio úmido de lugares subterrâneos, de lugares que nunca veem o sol, de lugares que armazenam temperatura. O cheiro mudou também. Não era mais mofo genérico. Era um cheiro específico, antigo. O cheiro de tinta seca, de lona antiga, de coisas que foram preservadas. Quando cheguei ao fundo, quando meus pés tocaram o piso do porão, iluminei tudo ao meu redor com a lanterna do celular. E meu corpo congelou completamente. As paredes estavam cobertas de pinturas, dezenas delas, centenas talvez. Telas penduradas em varetas de madeira que havia entre as paredes de concreto, quadros emoldurados com molduras de madeira. Quadros sem moldura, apenas pintura pura sobre tela. Alguns quadros eram grandes, tão grandes que ocupavam quase a parede inteira. Outros eram pequenos, íntimos, como se fossem segredos pintados em miniatura. Cada pintura era diferente. Havia retratos de pessoas, rostos que pareciam estar vivos, que pareciam estar olhando para você conforme você se mexia. Havia paisagens do interior, campos de plantação, cercas de madeira, horizontes infinitos de terra vermelha. Havia cenas de vida rural, pessoas trabalhando nos campos, colhendo algodão com as mãos que pareciam reais, cuidando de gado em currais que você conseguia praticamente ouvir. Havia um quadro de um homem velho sentado em uma cadeira de madeira. Seus olhos pareciam estar olhando diretamente para mim, mesmo que fossem apenas tinta. Havia um quadro de uma mulher em primeiro plano, o rosto dela preenchendo quase a tela toda, com uma expressão de pensamento tão profundo que doía olhar para ele. Havia um quadro com um pôr de sol sobre plantações que era tão bonito, tão vivo, tão real, que você conseguia sentir o calor do sol ainda. Mesmo ali embaixo, mesmo em um porão gelado e úmido, você conseguia sentir aquele calor e ouvir os grilos e sentir o vento. Aproximei a lanterna de cada um. Aproximei meu rosto deles. Deixei que aquelas imagens entrassem nos meus olhos e descessem até algum lugar dentro de mim que não conhecia. E em cada canto de cada quadro havia uma assinatura. Uma letra cursiva. Uma assinatura que se repetia em todos eles, consistente, como uma marca de autenticidade deixada pelo mesmo Criador. E. Barros, Bahia. Meu corpo inteiro começou a tremer de um jeito diferente. E. Barros. Eu conhecia aquele nome. Não do nada. Não porque ele era famoso ou porque eu tinha aprendido sobre ele na escola. A escola onde eu estudei não ensinava sobre artistas. Ensinava apenas a aceitar que você não tinha futuro. Mas eu conhecia aquele nome porque minha memória começou a funcionar, a varrer através de anos. Meu pai mencionava aquele nome. Era raro, muito raro. Mas uma vez, talvez quando eu tinha 7 ou 8 anos, meu pai estava olhando um jornal antigo, aquele que o Sr. Clemente tinha deixado em nossa casa, e apontou para uma reportagem e disse, em uma voz que não era a voz normal dele: "Olha isto, Eugênio Barros, o pintor desapareceu. Que desperdício de talento." Naquela época, eu era criança. Não entendia. Não sabia quem era Eugênio Barros. Não sabia o que significava desaparecido. Para mim era apenas um nome, um rosto em um jornal velho, algo adulto e incompreensível. Mas agora eu estava em pé, em um porão subterrâneo, cercada pelas obras de um artista desaparecido. Continuei descendo com a lanterna, examinando cada pintura como se fossem relíquias sagradas.
Havia quadros de crianças. Crianças brincando, correndo, rindo, aquele riso que você conseguia ver mesmo em pintura. Havia quadros de casamentos, noivos que pareciam tão apaixonados que você conseguia ouvir as batidas do coração deles. Havia quadros de funerais, pessoas de luto, com expressões de dor que eram tão reais, tão profundas, que duzia olhar para elas. Havia quadros de cenas religiosas, havia cruces, aquele sofrimento de Jesus carregando a cruz, a natividade com Maria segurando aquele bebê que era Deus, a ressurreição com Cristo saindo do sepulcro com expressão de vitória. A qualidade era extraordinária. As cores eram vivas mesmo depois de décadas sem luz, sem ar, sem cuidado. Os olhos dos personagens pareciam acompanhar você conforme você se mexia pelo espaço. Havia profundidade que fazia você querer entrar dentro das pinturas. Havia técnica que você conseguia sentir, aquela técnica que vem de anos de prática, de sacrifício, de dedicação. Eram obras de arte verdadeiras. Eram obras que mudavam você apenas olhando. E estavam todas aqui. Todas neste porão, todas neste lugar que ninguém sabia que existia, todas esperando por alguém. Fui para o fundo do porão. Ali havia uma mesa velha, aquela tipo de mesa de escritório que ninguém usa mais, pintada de verde, com gavetas que não fechavam direito. Em cima da mesa havia um caderno espesso, pesado, com capa de couro marrom que havia escurecido com o tempo. Com as mãos tremendo, aquele tremor que vem de entender que você estava no limiar de algo que mudaria tudo, eu o peguei. Abri cuidadosamente. Na primeira página, em letra manuscrita, que era meio tremida, estava escrito: Diário de Eugênio Augusto Barros, 1952, 1987, Bahia. Se alguém estiver lendo isto, significa que alcancei o que queria. Significa que deixei o mundo e deixei meu trabalho para ser encontrado quando estivesse pronto. Que este diário ajude quem encontrar a entender o porquê. Meu coração parou completamente. O artista tinha pintado até 1987. Aquele era o ano em que ele desapareceu. Eu havia encontrado não apenas pinturas, eu havia encontrado um testamento visual. Eu havia encontrado uma vida inteira deixada para trás. Passei as páginas. O diário inteiro estava preenchido com anotações de Eugênio Barros. Datas de quando pinturas foram criadas. Notas sobre cores específicas que ele usava. Reflexões sobre vida, morte, solidão, esperança, desespero, o significado de estar vivo. 15 de março de 1985. Pintei hoje o rosto de Margarida como eu a lembro. Seus olhos. Aquele jeito de sorrir que ninguém mais consegue capturar. Acho que consigo fazer isto porque também estou desaparecendo. Também estou sumindo do mundo. E quando você desaparece, você vê as outras pessoas de verdade. Vê aquilo que realmente importa. Vê a beleza quando está perdendo a capacidade de vê-la. 23 de julho de 1986. Meu corpo está fraco. Minhas mãos tremem quando pego o pincel. Mas minhas cores nunca foram tão vivas. É como se aquilo que está morrendo em mim estivesse sendo transferido para as telas. Como se eu estivesse deixando um pedaço de minha alma aqui, antes de partir. Como se estivesse deixando um pedaço de prova de que existir. 2 de dezembro de 1987. Este é meu último registro. Não consigo mais pintar. Minhas mãos não obedecem. Minha visão está fraca. Vou embora agora. Deixo tudo aqui. Se alguém encontrar, que saiba. Cada pintura aqui é uma prece, uma esperança. Um pedaço de verdade que não deve ser perdido. Espero que seja alguém que entenda. Alguém que possa proteger isto. Alguém que saiba que isto é maior que dinheiro, que maior que fama. Isto é sobre estar vivo. Isto é sobre ser entendido. Isto é sobre deixar uma marca no mundo para que o mundo saiba que você existiu.
Senti as lágrimas começarem a cair. Silenciosamente, abundantemente, sem controle. Eu estava sozinha em um porão, embaixo de um galpão que tinha comprado por R$ 50, cercada pelas obras de um artista que tinha desaparecido há mais de 30 anos. E ninguém, absolutamente ninguém naquele mundo, sabia que aquilo existia. Ninguém, além de mim. Passei a noite toda lendo aquele diário. Não conseguia dormir. Nem tentei realmente. Apenas senti que dormir era impossível. Como se meu corpo soubesse que aquilo era um momento onde você não descansa, onde você permanece acordado, porque estar acordado é estar presente, é viver aquilo que está acontecendo. Estava sentada em um canto do porão com meu celular, aquele celular barato que estava começando a ficar com bateria ruim, como única fonte de luz. A bateria começou a acusar que estava em 18%. Eu sabia que em 1 hora teria que parar de ler, mas continuei. Virei cada página como se fosse feito de vidro, como se fosse tão frágil que qualquer movimento errado pudesse quebrá-la. Cada palavra que lia me assustava um pouco mais. Não porque fossem palavras assustadoras, mas porque estavam criando um retrato de uma pessoa, de um homem que tinha renunciado tudo para sua arte, que tinha perdido sua família, que havia abandonado o mundo porque o mundo havia abandonado ele. Quero que minhas obras sobrevivam a mim, não para a fama, não para dinheiro, não para que meu nome seja lembrado em história, apenas para que alguém, em algum lugar, em algum momento, olhe para aquilo que eu criei e sinta menos sozinho. Apenas para que alguém saiba que existiu uma pessoa que sentiu as mesmas coisas que você sente. Minha família não entende. Minha esposa me deixou em 1973. Meus filhos não falam mais comigo desde 1975. Apenas acham que sou um fardo, um homem que escolheu a arte em vez de escolher a família. Talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha sido egoísta. Mas aquelas pinturas me salvaram. Se eu não tivesse pintado, teria me matado. Tenho medo de morrer esquecido. Tenho medo de que tudo isto seja perdido, que seja destruído, que ninguém jamais veja. Mas também sei que não posso fazer nada. Não tenho dinheiro, não tenho contatos, não tenho ninguém. Então deixo aqui, deixo para o destino. Aquela frase, deixo para o destino, me atingiu como um soco. Eugênio Barros tinha deixado suas obras aqui, neste porão, sem saber quem as encontraria, sem saber se alguém as encontraria, apenas deixado, como se houvesse fé de que a vida, ou o destino, ou Deus, ou qualquer coisa que você acredita, colocaria aquele trabalho nas mãos de quem precisava dele, e aquela pessoa era eu. No domingo de manhã, depois de trabalhar na fábrica, 6 horas de trabalho, onde montei saltos de sapato enquanto minha mente estava completamente em outro lugar, fui direto para a biblioteca municipal. Era uma biblioteca pequena, 2 salas, uns 5.000 livros talvez, computador antigo que funcionava lentamente, bibliotecária que era uma mulher velha, de uns 70 anos, com óculos em uma corrente de pérola falsa. Meu coração acelerava enquanto caminhava até ela. Eu sabia que se Eugênio Barros tinha desaparecido, tinha que existir registro disso em algum lugar. Tinha que haver notícia, documentação, algo que explicasse o que aconteceu com aquele homem. Você tem informação sobre um pintor? Perguntei, tentando manter minha voz firme, tentando não parecer desesperada. Eugênio Barros, artista do interior da Bahia. Ele desapareceu nos anos 80. A bibliotecária me olhou por um longo momento. Depois, lentamente, ela digitou algo no computador. Aquele computador velho que parecia ter sido fabricado em 2005, que tinha barulho de ventilador alto. Sim, disse ela depois de alguns segundos. Temos algo. Espera aí. Ela saiu da sala. Voltou 15 minutos depois com uma revista. Uma revista amarelada, frágil,
com as páginas ficando marrom nas bordas. A capa tinha um rosto, um homem velho, magro, com olhos intensos e profundos, olhos que pareciam estar vendo através de você. Matéria era uma reportagem de capa, Eugênio Barros, o artista esquecido, Revista Cultura Brasileira, dezembro de 1988. Comecei a ler com as mãos tremendo. Eugênio Augusto Barros nasceu em 1920. Foi um dos pintores mais promissores da Bahia durante os anos 50. Participou de exposições importantes em Salvador. Ganhou prêmios de arte. Seu trabalho era conhecido entre os críticos como expressionista visceral, arte que tocava a alma, que não tinha medo de mostrar emoção crua. Mas nos anos 60, ele desapareceu da cena pública. Ninguém sabia por quê. Alguns diziam que tinha desenvolvido depressão severa. Outros que tinha virado alcoólatra, outros que simplesmente tinha desistido de viver porque a vida tinha desistido dele. Em 1987, um galerista de São Paulo, um tal de Marcos Vasconcelos, que era importante naquela época, afirmou ter recebido uma carta de Eugênio Barros. Uma carta onde o artista dizia que ia se retirar completamente da vida pública, que suas obras estavam escondidas e que só seriam encontradas se o destino assim quisesse. Depois dessa carta, silêncio absoluto. Eugênio Barros nunca mais foi visto. Não havia registros de morte. Não havia notícia de que tinha fugido para outro país. Simplesmente desapareceu. Mas havia um detalhe na revista que fez meu mundo inteiro mudar. Especialistas de arte estimam que, se as obras de Eugênio Barros fossem encontradas, as obras que ele criou entre 1970 e 1987, seu valor artístico seria extraordinário. Seus quadros representam uma evolução única na arte expressionista brasileira. Se existissem, poderiam valer entre 50 mil a R$1 milhão cada uma, dependendo da condição, tamanho e importância histórica. Parei de ler. Reconfirmei aquela frase. 50 mil a R$1 milhão, cada pintura. Eu tinha centenas delas, no porão, que ninguém sabia que existia. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Literalmente tive que me sentar em uma cadeira na biblioteca porque minha visão começou a ficar escura nas bordas. Aquela sensação de que você está prestes a desmaiar. A bibliotecária me olhou com preocupação. Você está bem? Sim, menti. Apenas fiquei surpresa. Saí da biblioteca caminhando como um zumbi. Minha mente estava em apenas um lugar. Naquele porão. Naquelas pinturas. Naquele diário. Naquele galpão que eu tinha comprado por R$50, eu tinha descoberto algo que museus do Brasil inteiro estariam procurando. Eu tinha descoberto algo que poderia fazer de mim uma pessoa rica, algo que poderia me dar uma vida completamente diferente. Mas havia outra sensação dentro de mim, aquela que cresce devagar, aquela que você não percebe até que já é grande demais para ignorar. De medo, real, visceral. Medo. Porque se eu revelasse aquilo, o que aconteceria? Levei 4 dias para contar para alguém. 4 dias de silêncio absoluto, onde continuei trabalhando na fábrica. Continuei fingindo que nada tinha mudado. Continuei dormindo na rede, no galpão, enquanto protegendo um segredo que poderia explodir minha vida em fragmentos. A pessoa que escolhi contar foi um homem chamado Roberto. Roberto era o dono da loja de materiais de construção onde eu tinha comprado a lona azul dias atrás. Era um homem de uns 50 anos, viúvo, com uma cicatriz no rosto que ele dizia ter vindo de um acidente quando era mais jovem. Um homem que tinha sido sempre gentil comigo. Ninguém na minha vida tinha sido gentil comigo de um jeito tão simples, tão descomplicado. Uma vez, quando eu estava comprando lona e meu dinheiro não dava, faltava R$3, ele simplesmente disse: "Fica para você, você paga depois." Eu nunca tinha pago, ele nunca tinha pedido. Naquele fim de semana, entrei em sua loja. Ele estava sozinho, arrumando algumas latas de tinta prateleira. "Roberto, eu preciso falar com você sobre algo."
Pode ser? Algo na minha voz o fez parar. Ele deixou as latas de tinta e foi comigo para um canto mais privado da loja. Contei tudo sobre o galpão, sobre comprar por R$ 50, sobre descobrir a tampa de concreto, sobre descer as escadas, sobre as pinturas, sobre Eugênio Barros, sobre o diário, sobre ter lido na biblioteca que aquelas pinturas poderiam valer de 50 mil a R$ 1 milhão. Roberto me ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, ele respirou fundo e ficou quieto por um longo tempo. Então disse: "Você não pode contar isto para mais ninguém." "Por quê?" "Porque as pessoas vão querer aquilo tudo, vão oferecer dinheiro, vão ameaçar você, vão dizer coisas para lhe fazer duvidar. Vão dizer que você não tem direito àquilo porque é mulher demais, porque é jovem demais, porque não entende de arte, porque é pobre demais." Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Eu sentia que ele estava certo. "O que você vai fazer?" perguntou ele. "Não sei", respondi. "Não sei o que fazer." "Pense. Pense muito antes de fazer qualquer coisa." 3 dias depois, aquilo começou. Eu estava saindo da fábrica. Era uma quinta-feira, saía por volta das 17 horas, quando uma mulher me abordou. Mulher de uns 45 anos, bem vestida, com roupa que custava mais que meu mês inteiro de salário. Cabelo impecável. Carro estacionado na frente da fábrica. Um carro importado, um daqueles que você vê pouca gente dirigindo. "Você é a dona do galpão na rua Bartolomeu da Costa, número 23? Perguntou. Meu corpo congelou. "Como você sabe disso?" perguntei, e minha voz saiu pequena, assustada. "Meu marido trabalha com imóveis. Viu o registro de propriedade. Eu sou dona de uma galeria de arte em Salvador. Estou muito interessada em comprar seu galpão. Quanto você quer por ele?" Meu coração começou a bater acelerado. "Não está à venda", disse eu. Ela sorriu, um sorriso que não tinha calor nenhum, um sorriso que era puro interesse. "Tudo está à venda por um preço." "Quanto?" 5 mil? 10 mil? 20 mil? Quanto você quer?" "Não", disse eu firme. "Não está à venda." Ela continuou a sorrir. "Fique com meu cartão. Quando mudar de ideia, e acredite, você vai mudar, ligue." Ela colocou um cartão na minha mão. Depois entrou no carro importado e saiu. Fiquei ali, segurando aquele cartão, tremendo. Meu primeiro instinto foi rasgar aquele cartão em pedaços, mas não rasguei. Nos dias seguintes, mais gente apareceu. Um homem que disse ser corretor de imóveis de luxo, que ofereceu valores absurdos pelo galpão. Uma mulher que disse ser pesquisadora de história da arte, que perguntava com muita precisão sobre o que havia dentro do galpão. Um advogado que apareceu um dia dizendo que tinha recebido uma denúncia sobre propriedade ilegal e que precisava verificar as instalações. Todos eles queriam a mesma coisa: o galpão, as pinturas, meu segredo. Eu comecei a ficar com medo, real, visceral. Medo que te tira o apetite, medo que te tira o sono, ainda que o sono já fosse difícil naquela rede no porão. Medo que te faz olhar para trás constantemente quando você caminha na rua. Uma noite, acordei com o som de alguém tentando abrir a porta do galpão. Levantei da rede, tremendo, e vi uma silhueta de um homem do lado de fora, tentando forçar a porta. Gritei. Gritei tão alto que aquele homem correu, mas ele tinha tentado entrar. Alguém tinha tentado entrar. Depois disso, comecei a trancar a porta por dentro. Comecei a colocar coisas pesadas contra a porta, coisas que te aviassem se alguém tentasse entrar. Comecei a não abrir para ninguém. Comecei a investigar silenciosamente. O que descobri foi que Roberto tinha razão de se preocupar. Existiam pessoas, colecionadores privados, marchands de arte, pessoas ricas de cidades maiores, que sabiam sobre Eugênio Barros, que sabiam que suas obras provavelmente existiam em algum lugar, que procuravam há anos, que tinham investido recursos procurando. E agora elas sabiam onde ele estava. Sabiam que estava comigo.
Uma semana depois de aquela mulher da galeria me abordar, Roberto apareceu pessoalmente no galpão. Veio à noite, bateu na porta e chamou meu nome. Quando abri, ele estava com o rosto pálido. Você precisa fazer uma escolha agora, disse ele. Qual escolha? Existe um homem poderoso. Tem dinheiro, tem contatos, tem história. Ele coleciona arte. Ele sabe sobre Eugênio Barros. Ele quer essas pinturas, quer muito. Ofereceu para mim uma comissão se eu conseguisse vendê-las para você. Vendê-las para mim? Ele quer comprar de você. R$1 milhão. Ele paga amanhã. Você fica rica. Você sai dessa vida. Você começa de novo. Eu fiquei em silêncio. E se eu não vender? Roberto olhou para baixo. Ele disse que há outras maneiras de conseguir as pinturas, que as pessoas podem desaparecer, que galpões podem pegar fogo, que proprietárias muito jovens podem sofrer acidentes, que pessoas pobres, pessoas como você, são facilmente descartáveis. O ar desapareceu dos meus pulmões. Ele está me ameaçando, sussurrei. Sim, mas não é só ameaça. Ele já fez isto antes, com outras pessoas que tinham coisas valiosas, pessoas que não venderam, pessoas que desapareceram. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu tinha 20 anos. Eu tinha escapado de um pai que me odiava. Eu tinha lutado para ter um lugar para morar. E agora havia pessoas poderosas ameaçando minha vida por pinturas. Aquele porão, que era esperança naquela noite em que o descobri agora, era uma prisão. Aquele galpão que me havia dado esperança agora era um alvo. Você tem 24 horas para decidir, disse Roberto. Vende ou... Ele não terminou a frase, não precisava. Passei aquela noite lendo o diário de Eugênio Barros novamente, uma última vez. Procurei a última página, a data final, 2 de dezembro de 1987. Li aquelas palavras centenas de vezes ao longo daquela noite. Este é meu último registro. Não consigo mais pintar. Minhas mãos não obedecem. Minha visão está fraca. Vou embora agora. Deixo tudo aqui. Se alguém encontrar, que saiba, cada pintura aqui é uma prece, uma esperança, um pedaço de verdade que não deve ser perdido. Meu único desejo, meu único e último desejo é que essa arte não seja propriedade de ninguém, que seja liberdade de todos, que ninguém possa possuir isto, que todos possam sentir isto. Aquela última frase me atingiu como um soco toda vez que a lia, que seja liberdade de todos. Não era para ser vendida. Não era para estar presa em uma casa de colecionador rico que apenas mostraria para seus amigos igualmente ricos em jantares privados. Não era para ser um investimento financeiro. Não era para estar escondida. Eugênio Barros tinha deixado aquilo ali com um propósito claro. Um propósito que tinha nada a ver com dinheiro. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui direto para a delegacia de polícia. Meu coração acelerava conforme caminhava. Parte de mim sabia que ir à polícia poderia fazer tudo piorar, que pessoas poderosas tinham conexões com polícia, que aquilo poderia ser uma decisão que me colocaria em risco ainda maior. Mas outra parte de mim, a parte que tinha lido aquele diário, que tinha tocado aquelas pinturas, que havia entendido o que Eugênio Barros realmente queria, sabia que era a única escolha. Entrei, respirei fundo e contei tudo para um delegado. Tudo. Sobre as ameaças, sobre aquele homem poderoso, sobre as pinturas, sobre o ultimato, sobre tudo. O delegado me olhou como se eu fosse maluca. Mas depois que mostrei algumas fotos do diário que tinha tirado com meu celular, fotos das pinturas, fotos do porão, ele começou a acreditar. Ele fez 2 coisas fundamentais. Primeiro, protegeu o galpão. Colocou vigilância lá. Deixou clara a ameaça legal para qualquer pessoa que tentasse me coagir, me ameaçar ou tomar propriedade que era legalmente minha. Segundo,
e isto foi a parte realmente importante, ajudou a fazer contato com as pessoas certas. Pessoas que trabalham com preservação de patrimônio artístico, pessoas que lidam com descobertas arqueológicas e artísticas. 2 meses depois, estava em Salvador, não sozinha. Estava ao lado de uma mulher de 70 anos chamada Doutora Helena Santos, historiadora de arte, curadora de museu, mulher que tinha dedicado seus últimos 20 anos a resgatar artistas esquecidos, a restaurar obras perdidas, a tentar contar histórias que tinham sido apagadas. Quando ela viu as pinturas pela primeira vez, quando descemos naquele porão e acendemos as luzes apropriadas pela primeira vez, vendo aquelas obras com claridade, não apenas com lanterna de celular, ela ficou em silêncio. Completamente em silêncio durante 10 minutos. Depois começou a chorar. Eugênio Barros era um gigante, disse ela quando finalmente conseguiu falar. Um gigante que o mundo esqueceu. Isto é inacreditável. Isto é como encontrar uma catedral perdida. É como encontrar uma pessoa que se pensava estar morta e descobrir que estava apenas dormindo. Doutora Helena ajudou a fazer o que ninguém tinha feito antes. Uma exposição. Uma exposição pública das obras de Eugênio Barros. Mas não foi em um lugar chique. Não foi em uma galeria de arte cara em São Paulo ou Rio de Janeiro, onde apenas pessoas ricas poderiam entrar. Foi no Museu Público de Salvador, grátis, aberto para qualquer pessoa que quisesse entrar, de qualquer idade, de qualquer classe, de qualquer background. A abertura foi em um sábado. Aquele dia, mais de 3.000 pessoas entraram no museu. 3.000. Pessoas de todas as idades, crianças pequenas que apontavam para as pinturas, idosos que choravam, professores com seus alunos, pessoas que nunca tinham entrado em um museu antes na vida, pessoas que paravam em frente a cada quadro e permitiam que aquela arte as tocasse. Porque Eugênio Barros tinha razão. Aquela arte não era para ser possuída, era para ser sentida. Uma mulher velha, tinha uns 70 anos, parou em frente a um quadro específico. Aquele quadro de um homem velho sentado em uma cadeira de madeira, aquele que eu tinha visto primeiro no porão. Ela ficou ali durante 5 minutos. Depois começou a chorar. "Este é meu pai", disse ela com a voz tremendo. "Meu pai morreu há 30 anos. Como esse artista conseguiu pintar meu pai? Como ele conseguiu capturar sua essência?" Não era seu pai literalmente, mas era todos nós. Eugênio Barros tinha pintado a humanidade, tinha pintado a experiência de estar vivo, tinha pintado as coisas que todos nós sentimos, mas não conseguimos articular. O que aconteceu depois da exposição foi inesperado. Depois da exposição, apareceram pessoas que conheciam Eugênio Barros, um filho dele, que tinha desaparecido emocionalmente durante os últimos anos de vida do pai, que havia rejeitado a arte dele, que havia pensado que o pai era fracasso. Apareceu. Uma sobrinha apareceu. Amigos que não o viam há décadas. Eles saíram do esconderijo. Eles queriam falar sobre ele. Eles queriam lembrar dele. Eles queriam honrar aquilo que ele tinha deixado. E pela primeira vez em 40 anos, Eugênio Barros não estava mais esquecido. Quanto àquele homem poderoso que me havia ameaçado, ele desapareceu, literalmente. Quando as obras de Eugênio Barros viraram públicas, viraram notícia nacional, viraram interesse da Polícia Federal, viraram interesse de autoridades que protegem patrimônio cultural. Tornou-se impossível se mexer com elas sem deixar rastro. Ele percebeu que tinha perdido a partida, e saiu de cena. Talvez para encontrar outro tesouro, talvez para continuar sua vida de colecionador de coisas valiosas. Não importa, ele não conseguiu aquilo. Agora, 1 ano depois, estou aqui. Não sou rica, não comprei uma casa grande, não tenho carro importado,
Não vivo em um apartamento de luxo em Salvador. O que eu tenho é diferente. Tenho emprego, um emprego real. Trabalho no museu como assistente de curadoria. Meu trabalho é ajudar a doutora Helena a cuidar das obras, a educar as pessoas sobre Eugênio Barros, a compartilhar sua história. Estou estudando História da Arte à noite em uma universidade pública. Meu salário é simples. Não é muito diferente do que eu ganhava na fábrica, mas é suficiente. E tenho algo mais importante que dinheiro. Tenho propósito. Tenho significado. Tenho a sensação de que meu trabalho importa. O galpão onde vivi, aquele galpão que comprei por R$ 50, virou parte do acervo do museu. Virou um espaço de preservação histórica. Há uma placa na frente agora. Aqui foi descoberto o legado de Eugênio Augusto Barros, 1920-1987. Um artista que acreditava que a arte pertence a todos. Suas obras foram mantidas em sigilo por mais de 30 anos até serem encontradas por acaso. Hoje, estas pinturas pertencem ao povo. Às vezes, nos fins de semana vou lá. Fico sentada naquele espaço, onde dormi em uma rede, onde encontrei as pinturas, onde mudei completamente. E penso em meu pai. Penso em como ele me expulsou de casa. Penso em como aquilo foi a melhor coisa que ele nunca fez por mim. Porque se ele não tivesse feito aquilo, eu nunca teria conhecido aquele galpão. Nunca teria encontrado Eugênio Barros. Nunca teria entendido que a vida não é sobre possuir coisas, que é sobre proteger verdades, que é sobre honrar os que vieram antes, que é sobre tornar o mundo um lugar mais bonito para os que virão depois. Semana passada, encontrei meu pai. Ele estava em uma feira de gado perto de Feira de Santana, em um fim de semana que eu tinha voltado para aquela região para fazer uma palestra sobre Eugênio Barros em uma escola local. O vi de longe, mais velho, mais frágil, mais sozinho. Ele estava olhando uma reportagem sobre a exposição em um jornal antigo que alguém tinha deixado ali. A reportagem tinha minha foto, junto com as pinturas de Eugênio Barros. Quando ele me viu aproximar, ele simplesmente ficou em silêncio. Não pediu desculpas, não abraçou. Não disse nada que pudesse resolver anos de rejeição e dor. Apenas ficou em silêncio. E eu entendi. Ele tinha feito o que sabia fazer. Tinha me expulsado porque era o único jeito que conhecia de lidar com o que sentia, com suas próprias perdas, com seus próprios medos. Mas aquilo não tinha direito sobre mim. Não mais. Oi, pai, disse eu. Ele respirou fundo. Oi, filha. Ficamos ali, os dois em pé, em uma feira de gado, em uma tarde quente de Bahia. Não foi reconciliação cinematográfica. Não foi abraço que resolve tudo. Não foi conversa profunda que cura feridas de anos. Foi apenas duas pessoas que tinham se magoado profundamente, reconhecendo uma a outra como eram, como realmente eram. E isso foi suficiente. Sabe, se você tivesse me perguntado há 1 ano, quando recebi aquele ultimato, vender ou desaparecer, qual seria a minha escolha, eu teria dito que não sabia. Eu teria dito que estava entre a rocha e o lugar duro, que qualquer escolha teria consequências terríveis, que não havia saída. Mas agora eu sei. A escolha nunca foi entre dinheiro e segurança. A escolha era entre ser proprietária de algo valioso ou ser guardiã de algo significativo. Entre ter ou proteger. Entre riqueza pessoal ou riqueza compartilhada. Entre guardar algo vivo apenas para você ou libertar aquilo para que o mundo inteiro pudesse ser tocado por isso. Eugênio Barros sabia disso quando escondeu aquelas pinturas naquele porão. Ele sabia que alguém teria que encontrá-las. Alguém sem poder, sem conexões, sem nada. Alguém como eu. Alguém que entenderia que aquela arte não era para ser possuída, mas para ser libertada. Minha vida mudou, mas não da maneira que esperava. Não ficou rica no sentido tradicional. Não ficou fácil. Não ficou sem lutas. Ficou significativa. Ficou real.
ficou cheia de propósito. Agora, quando acordo de manhã, não acordo com aquele peso que tinha antes, aquele peso de quem está apenas sobrevivendo, aquele peso de quem está a correr para não morrer. Acordo sabendo que meu trabalho importa, que as histórias que conto sobre Eugênio Barros tocam as pessoas, que existem crianças em escolas públicas aprendendo sobre um artista que ninguém conhecia, que existem pessoas que veem suas pinturas e entendem que não estão sozinhas, que existe esperança. E você sabe a coisa mais estranha? Aquele homem poderoso que me ameaçou, que queria ter as pinturas para sua coleção privada, ele entrou na exposição também. Um dia, quando menos pessoas estavam visitando, ele entrou discretamente. Entrou pensando que ninguém ia reconhecê-lo. Ficou em pé em frente a uma pintura de Eugênio. Aquela pintura de um homem velho, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo ou rezando, ou simplesmente tentando entender a vida. E chorou. Simplesmente chorou. Um homem rico, poderoso, acostumado a ter tudo o que quer, ficou em frente a uma pintura e chorou. Porque a arte verdadeira não é possuída por ninguém. A arte verdadeira possui você. Te toca de um jeito que o dinheiro nunca consegue. Te transforma de um jeito que propriedade nunca consegue. Portanto, não vendi aquelas pinturas, não fiquei rica, não comprei uma casa grande com aquele dinheiro, porque não vendi, mas ganhei algo melhor. Ganhei liberdade, ganhei propósito, ganhei a verdade de que o mundo tem mais necessidade de guardiões que de proprietários. Ganhei a certeza de que, às vezes, as coisas mais valiosas da vida não são aquelas que você compra. São aquelas que você descobre. São aquelas que você protege. São aquelas que você liberta para que o mundo inteiro possa ser transformado por elas. Minha jornada começou com R$ 47 em um bolso. Começou com rejeição. Começou com solidão. Começou com uma noite onde meu pai me expulsou de casa. Mas terminou, ou melhor, continua, em um lugar onde eu nunca esperava estar. Em um lugar onde estou viva, verdadeiramente viva. E isso, meu amigo, vale mais que qualquer pintura jamais poderia valer. E fim, uma nota final. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por acompanhar esta jornada. Obrigada por acreditar em uma menina que começou com nada. Obrigada por permitir que eu compartilhasse isto com você. A história de Eugênio Barros é ficção, mas é também verdade. É verdade de todas as pessoas que foram esquecidas. É verdade de todos os talentos que foram perdidos. É verdade de todas as vidas que importam, mesmo que o mundo diga que não. É verdade de que, às vezes, o destino coloca coisas significativas no caminho de pessoas que precisam delas. Portanto, se você conhece alguém como Eugênio, se você conhece alguém cujas histórias foram perdidas, cujas pinturas nunca foram vistas, cujas vozes nunca foram ouvidas, cujos trabalhos foram esquecidos, encontre elas, proteja elas, compartilhe elas, amplifique elas, porque o mundo precisa daquelas histórias, e aquelas histórias precisam de pessoas como você. Pessoas como aquela menina de 20 anos que descobriu um porão. Pessoas que entendem que algumas coisas são muito preciosas para serem possuídas. Algumas coisas apenas pedem para ser libertadas, para transformar o mundo, para fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas, para provar que a vida importa.